Graça e paz a todos, uma boa tarde, Deus abençoe sua vida. Estamos novamente aqui para fazer uma breve meditação da Palavra do Senhor. Gostaria de compartilhar um texto que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 20. Vai falar sobre o rei Ezequias, a sua doença e a sua cura maravilhosa, assim está o título. A gente parando e observando, Ezequias foi o 13º rei de Judá. Às vezes a pessoa não entende muito bem a respeito do reinado de Judá e Israel. Após a morte de Davi, passa a reinar Salomão. E após a morte de Salomão, houve a divisão do reino. Então o reino de Judá se tornou como capital Jerusalém e o reino de Israel tornou-se como capital Samaria. E em cada um desses reinos reinaram 20 reis, né? Sendo que no reino de Judá, desses 20, muitos deles foram fiéis ao Senhor, foram tementes a Deus, né? Enquanto que no reino do norte, desses 20, nenhum deles temeu ao Senhor. Todos praticaram a idolatria, praticaram as práticas ao culto a Baal, né? Ao culto ao diabo, na verdade, né? Mas aqui nesse texto aqui que nós vamos ler, fala do rei Ezequias. E Ezequias foi o 13º rei de Judá. E o texto diz que Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos de idade, né? E eu acho interessante observar no capítulo 18, que fala assim: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Observa que a seriedade, né, a retidão deste rei foi algo assim marcante nas Escrituras, que diz que depois dele não houve nenhum outro que foi temente a Deus como ele, né? Diz assim: porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Aí você olha e observa e fala assim: nossa, esse era um homem temente a Deus, né? Deus abençoou muito, verdade, Deus abençoou muito o reinado de Ezequias. Mas o texto que eu gostaria de ler fala que Ezequias, depois de um tempo, Ezequias ele adoeceu de uma doença incurável, né? Aqui no capítulo 20 fala: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio ele a palavra do Senhor, dizendo: volte, diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Aqui a gente observa que, pelo fato de Ezequias ser um rei muito temente ao Senhor, não estava isento de ficar enfermo, não estava isento de sofrer enfermidades. As enfermidades que nós vemos assolando a humanidade, ninguém está livre delas, né? E Ezequias aqui no caso era um homem que seguia o Senhor em todos os seus caminhos. E aqui eu acho interessante observar uma coisa, que quando o Senhor chega aí, manda o profeta avisar para ele: olha, o seu dia chegou, acabou. O que é que nós aprendemos? Aprendemos que todos os nossos dias estão contados e determinados pelo Senhor. Todos os nossos dias. O homem não pode acrescentar nada na sua existência. A Bíblia diz que todos os fios dos nossos cabelos estão contados pelo Senhor. Deus conhece tudo. Então Deus estabelece
esse vive tantos anos, esse vive tantos anos, aquele vive tantos anos. Todos os dias estão contados. Nós não temos condições de enxergar isso. Não temos. Isso está diante do Senhor. Por isso que a palavra de Deus fala que vai chegar o dia que vai se abrir o livro da vida, né? O livro da vida. Então, existe o livro da vida de cada ser humano. Então, estão contados todos os nossos dias. Nós não sabemos se nós estamos no meio do livro, se nós estamos lá no finzinho do livro ou na última página. Só Deus sabe. E aqui nesse texto aqui fala que Ezequias, diante de tudo aquilo, Ezequias vira para a parede e começa a chorar e começa a clamar ao Senhor. E eu acho interessante observar que Deus ouviu a oração de Ezequias. Às vezes as pessoas falam assim, olha, eu estou passando por isso, Deus não está me ouvindo, eu tenho gritado, eu tenho clamado, Deus não tem ouvido o meu clamor. Deus ouve todos os clamores. Tudo é observado pelo Senhor. Agora, por que o Senhor não responde? Aí é uma outra questão. Entre a questão da fé, entre a questão da vontade do Senhor, né? Em cada situação, às vezes nós pedimos por alguma coisa e o plano de Deus para aquela coisa não é aquilo que nós queremos. Pois o plano do Senhor é um outro, né? E aí a gente só vai entender isso um pouco mais adiante. E aqui fala que quando Ezequias vira para a parede e chora, né? E chora muito mesmo, né? Aí o Senhor se compadece dele e manda o profeta voltar. O texto diz que o profeta ainda não havia saído, né? Ali da parte central da cidade, quando o Senhor manda ele voltar a Ezequias e fala assim, olha, ouvi as tuas lágrimas, né? Ouvi a tua oração, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E depois o Senhor diz mais, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Ou seja, além do Senhor trazer a cura sobre a vida de Ezequias, o Senhor prometeu acrescentar mais 15 anos na existência daquele rei. É muito tremendo observar o cuidado de Deus, né? A dimensão do poder de Deus em todas as coisas, né? E nós só precisamos entender uma coisa muito interessante, como nós lemos aqui no início. No tempo que nós estamos aqui nesta terra, no tempo que nós estamos peregrinando aqui nesta terra, nós temos que andar retamente nos caminhos do Senhor, buscar conhecer ao Senhor, como aqui no versículo, no capítulo 18, fala que Ezequias, ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve nenhum que fosse semelhante a ele. E diz mais, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Então, nesse tempo que nós temos aqui nessa terra, nós temos que aprender com Ezequias, seguir ao Senhor todos os dias da nossa vida, andar nos caminhos do Senhor todos os dias da nossa vida, procurar entender os planos do Senhor para nossas vidas, porque Deus tem um plano exclusivo e especial para cada vida, para cada ser humano. Deus tem um plano. Às vezes o homem não consegue entender isso, às vezes o homem não consegue enxergar isso. Por quê? Porque não tem se apegado ao Senhor, não tem se voltado ao Senhor, não tem se entregado completamente ao senhorio de Cristo. E quando Deus faz isso, Deus tem propósito. Deus tem o prazer de ter cada um de nós de volta na sua presença, ali na eternidade. Olha que coisa tremenda. Às vezes nós olhamos para nós mesmos, somos falhos, pecadores, errantes, mas existe um Deus de amor, existe um Deus de graça, existe um Deus de misericórdia, que tem prazer em ter cada um ali juntamente com Ele, em adoração, na sua presença. E isso só é possível quando nós procuramos segui-lo, como fez Ezequias, por meio de Cristo Jesus, por meio do sacrifício de Jesus, aceitando o sacrifício de Jesus em nossa vida. O que é aceitar o sacrifício de Cristo Jesus em nossa vida? É aceitar tudo aquilo que Jesus fez pelos nossos pecados. É o pagamento que Jesus fez da nossa dívida para com Deus por meio do seu sacrifício ali na cruz.
Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós estamos aceitando aquilo que Jesus fez por nós, porque nós não poderíamos fazer nada pela nossa salvação. Não existe algo que o homem possa fazer que lhe dê direito à salvação eterna, se não for pelo sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Amém? Eu quero apenas estar orando neste momento. Eu quero deixar você ciente de uma coisa. Se existe uma enfermidade mortal na sua vida, na vida do seu familiar ou de algum ente querido, confia no Senhor, clame ao Senhor, ore ao Senhor, porque Deus pode, é Ele, é o único que pode, ninguém mais. E assim como Ezequias virou para a parede, ele não pediu para ninguém, ele simplesmente virou para a parede e falou com o Senhor. Senhor, eu andei nos seus caminhos, eu fui reto para com o Senhor, tem misericórdia, deixa eu viver um pouco mais. E o Senhor acrescentou mais 15 anos na sua existência. Neste momento eu gostaria de estar orando por você, onde você está. Deus amado e bendito, muito obrigado. Graças te damos, Senhor, porque estamos aqui nessa tarde, nesse início de noite, em agradecimento ao Senhor pelo teu cuidado, pela tua provisão, Senhor Deus. Deus, por sabermos que é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor, meu Deus, quem traz a cura, é o Senhor quem traz a libertação. E essa vida que neste momento conosco está aí orando ao Senhor, que o Senhor esteja visitando, Senhor Deus, no leito, Deus, onde quer que essa pessoa se encontre, que a tua mão poderosa seja estendida sobre a vida, ó Deus, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo salvação, Senhor Deus, e que a tua palavra, ó Deus, seja realmente, ó Deus, algo diferente nesta vida, neste coração. Que haja uma reflexão sobre o que tem feito até agora, Senhor Deus, e o que realmente o Senhor espera que seja feito. Ó Deus, que cada vida, meu Deus, possa entender os teus planos e as tuas vontades para as suas vidas. Eu oro e agradeço ao Senhor por tudo no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe, permaneça firme no Senhor, confia no Senhor, cria somente nele, que com certeza você só tem a se alegrar na sua presença. Amém? Deus abençoe a sua vida.